Aqui no nosso estúdio, a gente recebe Gabriel Machado, advogado. Obrigada pela sua presença, doutor. Boa tarde. Roberta. E a gente também recebe aqui o Patrick Barbosa, psicólogo, que vai... Vamos lá, Patrick, vamos hipoteticamente entender ali o que seria um surto psicótico, né? A gente não está falando, afirmando que ele teve realmente isso. Vai que isso também é uma mentira, né? Então, Roberta, um surto psicótico, a gente vai entender ele de várias formas diferentes. Naturalmente, ele vem após um trauma muito severo ou um estresse muito intenso. A gente também vê pessoas com uso abusivo de substâncias, né, igual o caminhoneiro que faz uso de rebite e outras substâncias para se manter acordado, faz até uso de medicamento que as pessoas tomam para depressão, faz uso de forma abusiva para se manter acordado. Todo medicamento ou toda droga, né, toda substância psicoativa, ela vai gerar essas oscilações de personalidade, vai criar essas fantasias na cabeça. Então, a gente tem que separar o que é um surto por conta de um estresse ou algo assim e uma pessoa que está em alucinação por conta de substância. Agora, isso pode ser, pensando aí num surto, né? Isso dá repentinamente porque, gente, ele criou ali, né, um artefato ali, uma forma caseira ali, um fake de bomba. Ele planejou isso daí, né? Então, assim, ele teve momentos antes. O surto se dá nesses momentos antes e pode ir aumentando? Como é que funciona isso? Então, se a gente parar para poder olhar dentro das patologias orgânicas, você tem ali uma pessoa que tem uma esquizofrenia, por exemplo, ela pode fazer isso com uma voz de comando. Ela escutou uma pessoa falando, ela tem a intenção de fazer aquilo. Dificilmente uma pessoa, num surto, ela vai falar bem assim, eu me sinto envergonhado. Porque ela não tem consciência daquilo. Perfeito. A gente já entendeu o recado, Patrick. Agora, ele possivelmente vai responder por esse crime, doutor Gabriel, que a gente viu na reportagem ali, de falsa comunicação de crime? Perfeito sua pergunta, Roberta. Provavelmente sim, ele já foi indiciado nesse tipo penal, né? Esse tipo penal, ele pega ali um mês, salvo engano, 6 meses de detenção. Existe um outro, que é um pouco mais grave, que é você, que está no artigo 265 do Código Penal, que é você obstar o serviço público essencial ali. Esse aí já é um crime um pouco mais grave, que ele pode incorrer também por conta do engarrafamento que ele gerou, né? Que aí nós estamos falando de 1 a 5 anos, salvo engano. Só que precisa ver qual era a intenção. Porque para você encaixar uma pessoa num tipo penal, num crime, você observa qual é a intenção dela. A intenção dele era fingir um surto para não trabalhar, ou então ele teve um surto, ou então ele queria, por algum motivo, aquele engarrafamento. Enfim, tem que medir. Isso aí vai ser o juiz que vai medir na sentença, né? Se for constatado que ele estava sobre algum tipo de enfermidade mental no momento ali, um estado psíquico alterado, né? Ele pode alegar que ele era inimputável, incapaz naquele momento. Isso não deixa de fazer com que a conduta dele seja um crime ainda, mas pode reduzir, se for parcial essa perda de consciência, mas pode reduzir de 1 a 2 terços a pena, né? E se for completa, aí você vai, em vez da prisão ou a detenção, você tem outras medidas que seriam a internação e tudo mais, etc. Mas a gente sabe que nesse caso se ele pegar ali de 1 a 6 meses de detenção, obviamente não vai, né? Certo. Agora, isso vai ter que ser provado também, né? Não é simplesmente falar que teve um surto, ele vai ter que provar isso, né? Exatamente. Não é tão simples assim, né? Até porque já caiu em descrédito já a palavra dele, né? Olha o que esse cara fez. Para pensar que ele conseguiu enganar. Ele contou uma mentira para o Brasil inteiro, enganou a polícia, inclusive de missões especiais, que precisou ir lá, né, tentar desativar aquela bomba ali, aquele artefato. Ele chegou a desmaiar, agora a gente já não acredita mais que desmaiou. E isso me faz lembrar de outras histórias, por exemplo, há muitos anos, lembra da grávida de Taubaté? Então, como é que essas pessoas conseguem
enganar assim, a esse ponto? Elas acreditam nessa mentira também? Para esse tipo de pessoa, a mentira, ela parte principalmente para ela. Né? Ela é tão bem contada, tão bem articulada, que até ela acredita. E aí, você falou da grávida de Taubaté. Mulheres que entram em surto normalmente são aquelas mulheres que estão em sobrecarga de trabalho. Né? A dona de casa que cuida de criança, que cuida de marido, que cuida de um monte de coisa, um monte de problema, e às vezes tem os pais para tomar conta, tem uma série de fatores, e ela simplesmente sai de casa e esquece que tem filho. Essa pessoa está em surto. É possível identificar esses sinais de que, vamos pensar, então, trazendo para situações que realmente cabem um surto, tá, gente? É possível identificar esses sinais com antecedência? Sim. Hoje, dentro das patologias, né, conhecidas, o borderline e a sobrecarga de trabalho são fatores que vão ser determinantes para um surto. O burnout, né? O burnout. Borderline, o borderline também, né? Mas o burnout, ele vai sim ser o campeão hoje de surto. A pessoa simplesmente ela tem um apagão. Ela apagou. Qual é o comportamento dessa pessoa? Ela começa com um esquecimento muito frequente, está sempre irritada, não responde a estímulos simples. Você vai vendo que a pessoa ela vai ficando cada vez mais distante da realidade, das pessoas que estão à volta dela, até o ponto que ela desaparece. Isso pode durar quanto tempo, Patrick? Então, um surto, ele tem a duração, vamos colocar aí de minutos ou até mesmo dias. Depende da gravidade. O que as pessoas, o que a família, o que os amigos podem fazer numa situação como essa? Então, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Conversar é sempre a porta de entrada. Então, se você está com sobrecarga, ou se você está reparando que a outra pessoa está com sobrecarga, chama para conversar. Fala assim, senta aqui, vamos conversar, estou vendo que você não está legal, eu estou vendo que você está trabalhando demais, eu estou vendo que você está muito irritado, eu estou vendo. Mostra para a pessoa que você está enxergando ela. Hoje, as pessoas estão tão ocupadas com rede social que as pessoas não olham para o outro. Então, isso é o primeiro passo. Eu vou convidar o pessoal de casa a mandar o relato, são 3 horas e 1 minuto. Você acredita que o caminhoneiro, né, que forjou o sequestro, ele mentiu? Ou você acha que ele está agora falando a verdade sobre esse possível surto? Manda pra gente a sua opinião. E você também conhece alguém, né, que surtou, já teve essa proximidade? Conta pra gente também, traz pra gente o seu relato, porque eu estava conversando nos bastidores com o doutor Gabriel, e isso é mais comum do que a gente possa imaginar em ações trabalhistas, né? Perfeito, é muito comum. Tem um caso em específico que eu não posso citar muitos detalhes, porque está em segredo de justiça, eu também assinei alguns documentos que não posso dar alguns detalhes específicos, né? Mas, resumindo, um trabalhador passou por uma situação de estresse na qual ele confundiu policiais federais com assaltantes, né? E eles partiram para cima com um fuzil para fazer uma operação que não era em desfavor desse trabalhador. Quando eu fui atender ele apresentou alguns sintomas que até conversei com o Patrick, né? Que eu não sou psicólogo, mas por ver alguns laudos trabalhistas, etc., né? E conviver com isso, ele estava descolando um pouco da realidade ali, né? Falei, vamos parar um atendimento, vai para o hospital, vê o que está acontecendo com você. Eu acho que, eu até chutei, eu falei, eu acho que você está com estresse pós-traumático, né? E ele ficou internado lá, porque realmente estava com estresse pós-traumático. Então, o que acontece? Até no caso do rapaz, do caminhoneiro, que supostamente teve um surto, ele abraçou 2 pautas que são interessantes a gente conversar aqui. Que trabalhadores como caminhoneiros, né? Eles estão expostos a 2 flagelos da nossa sociedade, que eu acredito que é o que está mais em voga hoje em dia, que é o que a população mais anseia, que é a segurança pública, né? Que o caminhoneiro está o tempo todo exposto ao risco urbano, né? E também as jornadas de trabalho, que às vezes não tem tempo adequado para descanso, tudo mais. Todo mundo já tem um consenso geral de que o caminhoneiro trabalha muito. Então, ele abraçou essas 2 causas para
caso, supostamente, se ele não tiver o surto, né, fiz por isso, né? Mas até deu um pouco de descrédito. Mas a verdade é que isso acontece muito. Uma sobrecarga de trabalho, como o Patrick estava dizendo, né, quando você está numa situação de muito estresse, a empresa pode gerar, esse tipo de trabalho pode gerar enfermidades, como burnout, etc. Perfeito. Bom, a gente não está aqui para julgar ninguém, nós não somos juízes, mas acaba que ele mesmo se colocou numa situação de descrédito, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Patrick, Nada. pelos seus esclarecimentos e os seus também, doutor Gabriel. Obrigado, Roberta. Uma ótima tarde.